Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira, e estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Sim, Ela Podcast. Muito feliz nessa segunda temporada, trazendo pessoas incríveis aqui para contar um pouco das suas histórias, para trazer também para vocês alguns exemplos de que sim, dá para a gente fazer algumas coisas muito bacanas e principalmente com essas mulheres que eu estou trazendo aqui. E hoje a convidada é a Pauline. Pauline, eu vou te apresentar. Já esqueci tudo, porque tu sabe como eu sou. A gente começa aqui, né, a falar. Já esqueci, eu só sei que você é especialista em liderança. Sim. Então, lidere essa entrevista aqui e se apresente para o nosso público. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu sou especialista em desenvolvimento de lideranças e experiência do cliente. Eu trabalho liderança e experiência do cliente mais para o mundo corporativo e trabalho desenvolvimento de líderes individualmente. Mas você não nasceu assim. Eu quero que você conte um pouquinho de onde saiu a Pauline. Bom, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, estou há mais de 18 anos aqui em Santos. Já estou mais santista do que gaúcha, tá? Já estou mais acostumada com o clima daqui do que do clima do sul. Eu vim parar aqui porque eu trabalhei durante 25 anos no comércio exterior, quase 25, tá? Foram aproximadamente no comércio exterior. E comecei lá em Porto Alegre. Naturalmente, fui trazida para o Porto, vim para cá há 18 anos por aí atrás. E nessa minha jornada corporativa, eu trabalhei em muitas áreas dentro do comércio exterior. Inclusive, eu comecei na área financeira e aí eu fui galgando espaço dentro da empresa. E nos últimos 18 anos, pouquinho mais, eu trabalhei na liderança. E eu vi que nesse espaço existe muito desenvolvimento ainda. Existe espaço para fazer as pessoas crescerem, para as pessoas desenvolverem. E eu vi uma liderança se modificar durante todo esse meu período como líder. E é isso que eu busco hoje. A gente vai falar isso porque quando eu conheci a Pauline, ela estava dando uma palestra, ela estava participando de um evento e ela era uma das palestrantes lá no talk que a gente assistiu. E a gente começou a conversar ainda no backstage, né, isso, falando. E você tem uma visão muito forte e integrada das gerações, desse movimento geracional. Sim. E quando você fala de espaço, a gente está falando de gente. Todo mundo precisa primeiro se autoliderar para depois poder fazer líderes, né, se formar líderes ou enfim. Eu queria que você resgatasse um pouquinho desse nosso papo que a gente bateu, né, sobre essa questão geracional, de como que é importante, para depois a gente avançar um pouquinho. Inclusive, o tema do painel foi exatamente esse, né? Foi de autoliderança. A gente não consegue liderar ninguém se a gente não se autoliderar, se a gente não conseguir entender como a gente funciona. E essa é a minha pauta, e esse é o meu público escolhido. Eu trabalho com todas as linhas da liderança, mas linhas, quero dizer, com novos líderes, líderes de líderes, porque eu trabalho para as empresas uma trilha de desenvolvimento de liderança. Mas olhando para o individual, tem as questões que a gente precisa primeiro se conhecer, primeiro saber como a gente funciona, para depois a gente começar a trabalhar, né? E quando a gente teve aquele papo sobre gerações, é porque eu acredito nas pessoas. E eu acho que por isso eu quis trabalhar com lideranças. Porque, primeira coisa, um líder precisa gostar de gente. Não tem mais espaço para líderes. E aí eu estou falando de líder que influencia. Não tem mais espaço para chefe. Eu ia chegar aí, que não tem mais espaço para aquele líder que é o chefe, que é o cargo, que manda quem pode, obedece quem precisa. E foi essa transição de liderança que eu vi acontecer e que eu quero levar cada vez mais para dentro das empresas, que o líder ele precisa liderar. Para mim, um líder é
é como se eu retornasse no século e pensasse naquela pessoa que acende a fogueira e que coloca todo mundo em volta de uma fogueira e aí vão tratar de algum tema. Mas é o líder que acende a fogueira para que todos sentem em volta e comecem a conversar. Nossa, eu gostei dessa alusão que você trouxe, porque o líder, ele dá a luz. E aí ele coloca a luz em todos os outros para que, quando a gente tem luz, a gente consegue se ver. Né? E olhar também um ambiente muito, muito bacana essa tua analogia. Porque realmente um líder é aquele que acende o melhor que tem na pessoa. Isso é liderar. É trazer o melhor da pessoa para cá. E tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. E às vezes não é fácil assim cuidar de gente. Não é fácil, lógico que não é. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Todo mundo fazia, né? Eu amo essa frase. Se fosse fácil, não precisava de mim. Então, não é fácil, mas é possível, porque todo mundo aprende. A liderança, ela é uma habilidade desenvolvida. Tem pessoas que nascem mais, que têm naturalmente a liderança, como dizem, liderança nata, porque tem mais iniciativa, mais força, influencia mais os outros. Isso não... A gente vai chegar na geração, que foi o que tu falou. A gente vai falar da geração, mas nesse ponto que você trouxe para mim, não tem a ver também... Eu sei que você também é uma analista comportamental, né? Você trabalha com algumas ferramentas, entre elas a ferramenta DISC. Sim. Essa questão de acharem que existe um líder nato, não tem também uma questão de comportamento, de como nós somos? E aí eu queria até eu quero que você discorra sobre isso um pouquinho, se você puder, para falar, porque não adianta, de repente, você ser um líder nato e você não conseguir sustentar, não é isso? Exato. Traz isso pra gente. O líder nato, por quê? Porque nós, humanos, a gente tem a ideia de que o líder é o que está sempre à frente. É o que está sempre puxando todos. Mas ele não precisa puxar todos. A gente relaciona muito liderança com força. E tem pessoas que têm características pessoais de mais força. Quando a gente fala do DISC, aí eu tiro o força para falar sobre análise comportamental, do DISC, que são as pessoas mais dominantes, mais influentes, mais estáveis, né? E conformes. Cada uma dessas pessoas tem características. Todas elas podem ser líderes, desde que tu entenda que tipo de liderança precisa para cada ambiente. Por exemplo, se é um CEO, normalmente se puxa um líder mais dominante, que é o que está de olho lá no resultado, lá no final. Ele vai... Aconteça o que acontecer, ele vai chegar naquele resultado. Então, esse é o líder mais forte. Ele é o líder que mais impulsiona. Mas ele tem que impulsionar com direção, senão sozinho ele não chega... Ele chega, mas ele não vai ter resultado nenhum. Um líder mais conforme é um líder mais lógico, é um líder, por exemplo, quem trabalha com finanças. Na área de finanças, os CFOs das empresas ou quem trabalha na área de finanças, normalmente tem uma liderança mais conforme, porque é um cara que precisa ser mais detalhista, analítico, né? Mais analítico, mais... Então, cada perfil, cada tipo... Vendas é o influente, é o que carrega todas as pessoas. Ele entra num espaço, ele não sai sem carregar 2 ou 3 junto com ele. E o estável, ele já é o perfil mais humano, não gosta tanto da modificação, mas ele é um extremo cuidador. Então, vamos pensar um cuidador, uma área de recursos humanos mesmo. Uma pessoa que vai ter um olhar mais sensível, um olhar... Então, cada espaço tem um espaço para um tipo de liderança. E quem tem a liderança nata é porque tem uma das características mais apropriadas para aquele lugar onde ele está. Uau! E olha só, você trouxe agora essa questão, né, de cada um no seu quadrado. Exato, cada um que precisa. O quanto é importante você realmente ver, porque dependendo das áreas, são todas posições chaves que você trouxe aqui, né, um CFO, um CEO, mas se você colocar a pessoa certa no lugar certo, o teu resultado às vezes pode catapultar para cima ou para baixo. E aí, pensando nisso, e não vou esquecer que a gente já tem que falar das gerações. Foi nosso papo antes da gente entrar nesse papo, eu queria saber uma curiosidade. Você já pegou, assim, quando você faz um trabalho, você já pegou o cara certo no lugar errado? Já. Conseguiu fazer uma migração ou teve que fazer um adaptado dele? Como foi isso? Eu tive casos
não só como mentora, mas como líder. Como líder, eu fui líder numa multinacional, que é uma empresa muito grande, e eu tinha gerentes, supervisores, coordenadores. E naquele lugar eu tive a visão clara sobre o tipo de liderança que eu queria ter e sobre como desenvolver esses tantos líderes que passaram por mim. E lá eu vi claramente pessoas no lugar errado e aos poucos ir mudando o perfil, porque a pessoa também precisa querer. É muito difícil tu olhar uma pessoa que está num cargo, que ela já está lá, e tu dizer para ela, esse não é o teu lugar de habilidade, tu precisa mudar. Então, tu precisa fazer com que a pessoa enxergue que talvez aquele lugar ali não seja para ela, mas que ela pode brilhar muito mais numa outra posição. Então, já participei desse processo de, primeiro, fazer com que a pessoa tenha autoconhecimento sobre quais são as suas forças, quais são as suas melhores habilidades e como ela usar numa transição interna mesmo, de peças. E eu já fui essa pessoa, porque eu estava numa posição de conforme, sendo que o meu perfil é dominante. Não é que seja, tá? Eu não gosto muito de falar que é, porque está. Sabe aquela verbete de tipo, eu não sou tal coisa, eu estou? Existe muito no comportamental, porque o ambiente e o lugar onde tu estás, ele te proporciona tu elevar o teu D, o teu I, o teu E, conforme o ambiente que tu tá. Então, se acontece alguma coisa muito drástica, talvez tu passe a ser mais influente, menos dominante, mais conforme, isso varia. Ou seja, isso é muito bacana e quase ninguém fala nisso. Que como nós temos todos os perfis dentro da gente, né? O ambiente também vai impactar. Então, é importante saber isso. Você trouxe uma coisa que quase ninguém fala mesmo, né? Porque, geralmente, é muito fácil você taxar. Você faz uma análise comportamental, você é isso, você é aquilo. Ou você é uma mistura disso com isso. E aí, fica como se você tivesse uma não habilidade tão latente nas outras, mas não, você tem. Só que você usa de acordo com a situação, de acordo com o ambiente. De acordo com o teu momento de vida, eu gosto de dizer. Por exemplo, se tu muda de cargo ou tu muda de área, teu esforço vai ser para um outro lugar. Tudo depende do ambiente que tu tá. E tem também uma situacional. Situacional é ali aquele período mais curto, que é uma situação. Às vezes tu tá passando por uma crise que tu vai ter que usar todos os teus recursos de dominante para alcançar um resultado X, para fazer tal função, sei lá, para movimentar uma área inteira de uma empresa, para fazer um merger de áreas, tu precisa usar de muita energia. Então, se tu é um C, talvez o teu D vá lá em cima, porque tu vai ter que fazer um esforço para aquilo. Tá? Isso, muitas vezes, é onde puxa a energia da pessoa. Tu chega no final do dia, quando tu tá te esforçando para algo que não é o teu natural, tu tem um natural, mas tu tem o adaptado, que é o que tu tá te esforçando. Tu chega no final do dia exausto, porque tu passou o dia inteiro no esforço. Entendi. Mas eu posso te garantir que ele é situacional. Como eu te falei, quando eu fiz a minha migração entre áreas, para onde eu queria me adaptar melhor internamente dentro da empresa, foi muito me avaliando, tendo autoconsciência de que eu tinha muito gás, eu tinha muita coisa que eu ainda queria fazer, que naquele cargo onde eu estava, naquela área que eu estava mais limitada a um tipo de atividade. E eu queria mais, eu queria alcançar resultados maiores, e eu migrei completamente. Eu migrei de uma área de suporte para uma área de negócios. Uau! E a gente vai entrar, agora a gente vai ter que entrar nessa questão geracional, porque ela é muito importante, mas já sabe, né? Esqueci. No começo eu sempre esqueço, eu preciso que alguém me lidere nisso daqui, não é possível, porque eu sempre esqueço.
Já aproveita, já curte esse episódio, já deixa seu recado aqui, manda sua pergunta para a Pauline, porque ela vai voltar aqui. Hoje é só um bate-papo informal. E essas pessoas que eu estou trazendo agora na segunda temporada são pessoas que estão dentro de um projeto maior, que em breve vocês vão estar sabendo aí. Mas são todas pessoas que estão ligadas no mesmo propósito de desenvolvimento de pessoas, de melhoria, para a gente poder alcançar um lugar um pouquinho mais confortável, eu diria, né? Ter um pouquinho mais de poder de escolha. Então, deixa a sua pergunta aqui. As redes sociais da Pauline estão aqui no card também. Você pode seguir elas lá. Já segue a gente também. Segue no Sim Ela Podcast. Segue lá, se quiser, também no meu. Mas o meu é bem divertido. Segue, faça perguntas que eu vou adorar responder elas quando eu voltar por aqui. Perfeito. Pauline, agora eu queria muito que a gente falasse, porque existe uma fala que eu estou vendo cada vez mais propagada, de que a gente está vivendo uma geração emburrecida, por conta de vários fatores, né? E a gente sabe que tem esse lance geracional, ele é importante para todo. Vai acontecer, a gente sempre vai ter essas quebras de geração. Mas essa fala que estão trazendo de uma geração mais burra mesmo, né? E o nosso bate-papo a gente começou por isso. Queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão como líder e como formadora de líderes sobre essa questão das gerações. Bom, primeiro que eu não acredito de verdade. Como eu te falei, eu gosto de gente, eu acredito em pessoas. Eu acho que todo mundo tem habilidades e todo mundo pode aprender. Existem sim estudos, inclusive, que falam sobre esse declínio do cognitivo, né? Porque hoje a gente tem tudo muito mais fácil nas mãos. E isso gera um movimento menos expressivo das pessoas por isso buscar estudos. Gerações anteriores buscavam muito conhecimento, estudo, a faculdade era primordial, diversos tipos de busca de conteúdo. Hoje, primeiro começou com o Google, né? O Google facilitou ali. Quem fez faculdade em época de Google ia lá e procurava tudo. Eu ainda procurava em livrinho lá, pintando de amarelo. Isso, estudos na biblioteca. Né? Estudos na biblioteca. E Barça, meu pai tinha uma coleção Barça, que era uma fonte de conhecimento. Mas hoje está tudo muito mais fácil. Então, de fato, existe essa redução da busca pelo conhecimento, porque todo conhecimento já está ali, ó, literalmente na palma da mão. Agora, os temas geracionais, eu não gosto quando eu escuto que a geração é mimimi, que a geração não quer trabalhar, que a geração... Eu acredito, e foi o que a gente falou, que os valores são diferentes. A busca é diferente. As gerações, hoje, no mercado, a gente trabalha com várias gerações ao mesmo tempo. É a única geração que trabalha com... A primeira, na verdade, não a única, mas a primeira geração que trabalha com 4, 5 gerações ao mesmo tempo. E das novas gerações, eu acredito que a gente precisa extrair deles o melhor que eles têm, que é tecnologia, que é a abertura. Inovação. Eles têm a mente criativa. Eles não têm medo de criar. Eles não têm medo de buscar soluções onde, por exemplo, geração X e Y fica com receio de buscar. Então, eu vejo que o líder, e aí eu desenvolvo isso nas pessoas que eu trabalho, desenvolvimento de liderança, que eles tenham esse olhar de buscar desenvolver essas pessoas com o que eles têm de melhor. Não tenta colocar o padrão de quem, de uma geração X ou Y, que tinha o trabalho como a sua prioridade, para quem hoje não tem esse valor. Eles têm valor da experiência, eles têm valor do toque. Por eles já terem nascido numa geração com a tecnologia em mãos, eles precisam de significado. Uma geração, principalmente a alfa que está chegando agora, se não tiver um propósito, e propósito dizendo um motivo mesmo pelo qual ele fazer, ele não faz. Isso que você trouxe é tão bacana, porque você acabou de falar, né, que é a primeira geração que tem 4 gerações, às vezes, no mesmo ambiente de trabalho.
E tem um filme muito, acho que é um filme que eu sou doida dos filmes, né? Eu gosto muito, que é O Estagiário. Nossa. Com Robert De Niro. Aham. O quanto é rico quando você troca quando você coloca essas gerações e ambas conseguem se aproveitar para pegar um conhecimento que o outro não tem e vice-versa. Então, essa troca, eu nem sabia dessa questão das 4 gerações, foi muito legal você ter trazido aqui, mas realmente a gente está vivendo uma janela de oportunidades que é de um crescimento exponencial, porque além da gente ter a tecnologia, a gente tem a sabedoria, porque antigamente as pessoas se aposentavam rápido, então se perdia muito, né, do que já foi, do que já tinha acontecido, e não usava isso, né? Sim. Hoje eles estão voltando para o mercado, nós estamos permanecendo mais tempo, e também existe um movimento aí que, como é que é, os white, alguma coisa assim. Dos cabelos brancos, né? Que tem uma força, não, é de silver, geração, alguma coisa prateada, geração prateada. Isso. Então, assim, tem esse pessoal que além de não estar saindo, também tem gente voltando, né? Para poder fazer essa mescla, que é muito legal. Tem muita gente voltando, sendo recuperada. Sabe que no Brasil as pessoas se aposentam muito mais cedo, né? Porque a gente tem as questões tributárias independentes, mas no mercado internacional é muito mais comum tu ver pessoas mais antigas, pessoas mais idade, em vários postos ali, ó, frente a frente com o estagiário mesmo. É só tu ver um dos meus ídolos, o Warren Buffett, que ele tá lá beirando os 100, trabalhando tranquilão. E vai continuar, e vai continuar. A gente vê isso, né, em líderes de estados, principalmente lá fora. Realmente, existe uma cultura do trabalho que não é o trabalho por subsistência. Exato. Que aqui a gente ainda vive muito, né, nessa questão. Exato, então, tem fácil, as questões. É fácil você odiar um trabalho se você só tem que trabalhar para comer. Exato. Mas quando você acha um propósito, que eu acho que essa talvez seja a janela de oportunidade. Porque se os líderes aprenderem a dar esse propósito para essa geração, a gente vai ter uma geração aí trabalhando... As empresas, né, entenderem isso. Eu acho que tem 2 pontos. Um que tu trouxe, que é das gerações mesmo. E eu trago isso de unir forças para encontrar o melhor de cada um e ter um maior extraordinário. E se as empresas entenderem isso, só saem ganhando. E entenderem também que elas precisam ser empresas desenvolvedoras de pessoas. O mercado mudou. Por conta de geração, mudou. As pessoas precisam de propósito, as pessoas não trabalham mais só por trabalhar, as pessoas não querem mais aquele bater ponto das 8 às 18 e receber meu salário, não. Elas querem um porquê. Uma carreira assinada para sempre. Não quer. A carreira, que são as gerações mais antigas que ainda querem essa carreira. As novas não têm os mesmos propósitos, elas querem mais. E as empresas precisam entender isso, que elas precisam estar desenvolvendo pessoas, porque a pessoa não vai chegar pronta como chegava antigamente. Antes tu pegava um currículo de alguém, tinha ali tudo que ele fazia, as habilidades, estava tudo ali, pronto, tu pegava, essa daqui encaixa aqui nesse quadradinho. Primeiro, esse quadradinho já não existe mais, porque eles não querem mais uma pessoa só para aquele quadradinho, as pessoas têm que ser multifuncionais, têm que saber várias habilidades. Então, tem que entender que tu precisa pegar a pessoa, trazer e treinar. A gente até conversou sobre isso no painel, que tem a dúvida, mas eu preparo a pessoa e ela vai para o mercado, ela vai trocar, vai para outra empresa, porque hoje eles não têm mais esse apego. Sim, mas tu também vai pegar alguém que outra empresa esteja treinando. Essa movimentação do mercado de trabalho, de que as empresas precisam desenvolver as habilidades e ter clima para que as pessoas queiram ficar e buscar formas de manter essas pessoas é que vai fazer a diferença para o futuro. É uma coisa que dá para fazer, porque a gente vê empresas aí grandes como Google e tudo mais aproveitando muito bem essa geração, né, que através do uso da tecnologia, que eles têm maior facilidade, isso realmente dá para fazer, não dá? E os líderes são a principal ponto aí
para que essas pessoas se desenvolvam, para que essas pessoas queiram se manter nas empresas. E esse é o meu propósito, desenvolver líderes melhores aí para o mercado. Espero, de verdade, no futuro, ter um legado em cima desse tema. Já está construindo, né? A gente sabe que você já está construindo. A gente já está indo para o final aqui, né? Aliás, já estamos no final, então eu já quero aproveitar, convidar vocês para seguir a Pauline. Vai lá nas redes sociais, está aqui embaixo, vocês vão ver. Segue ela, deixa aqui as perguntas para quando a Pauline voltar. A gente vai fazer aí umas rodadas diferentes. Essa temporada tem uma proposta diferente. Então, quero convidar vocês para ficarem aqui com a gente, para acompanhar. Manda seu recadinho, Roberta, gostei, Roberta, quero isso, Roberta, não gostei disso. Aqui é uma troca, a gente vai fazer juntos essa segunda temporada. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, já bota o botão aí de não gostei, que também isso também é parâmetro para entender, né? Mas vai gostar sim. Tenho certeza que sim, eu tô só chorando um pouquinho. Muito obrigada pela tua audiência, muito obrigada, Pauline, por você estar aqui. Já está convidada para os próximos que a gente vai fazer aqui. E aproveita, segue a gente e já sabe, né? Eu fui, mas eu volto. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.